Por que que o Rock Lee não conseguiu tirar sangue do Gaara e o Sasuke conseguiu? O Sasuke é mais rápido? O Sasuke é mais capaz? Qual que foi a parada? Não. Do Chidori. Aí eu vou... A minha opinião sobre esse assunto é o seguinte. Taijutsu. Luta, né? Soco e tudo mais. Mesmo que o Rock Lee usou o quinto portão e usou aquela habilidade no final, e no final ele não usou no Gaara. O Gaara simplesmente estava fadigado, cansado, acabado perante os golpes que ele recebeu. Porém, não foi o suficiente para arrancar sangue dele, né? E o Sasuke, ele perfurou. Foi diferente. Ele usou um chakra para perfurar. Quando o Sasuke tá fazendo o Chidori, o Gai tá explicando, né, a respeito sobre esse golpe. E ele fala, o Kakashi foi capaz de cortar um raio, né? Mano, Quem venceria, então, olha essa luta? capacidade. Não, Como o Gaara. assim? O Gaara... O Gaara venceria do Gaara. Sasuke? Pra mim, Gaara. ele venceria. Gaara. Porque o Sasuke, ele é limitado. Ele só poderia usar 3 vezes. 3 né? vezes. Mesmo com a Acho marca. que o Sasuke. O Sasuke venceria? O Sasuke venceria. Sabe Não. por quê? Não, Sabe por quê? Não, é porque a gente sabe que o Ellison é polêmico. Então, não. deixa eu falar. Você lembra o que a gente falou sobre o Rock Lee Porque- e o Gaara? Mesmo com os portões? Cara, o Gaara, independente do dano que ele levasse ali perante a armadura dele, ele ainda ia ter o poder do Shukaku. Ele ainda ia ter o Shukaku. E ele só tomou o primeiro porque ele subestimou ainda. Exatamente. Vamos concluir uma coisa. Tem o Shukaku, tem toda essa... Diferente do Naruto, o Gaara, se ele dormir, o Shukaku assume. Sim. Então, vamos colocar. O Sasuke venceria o Gaara, mas não venceria o Shukaku. Isso daí eu concordo. Porque a partir do momento que o Gaara dormisse, Ó. o Shukaku apareceria. Observação interessante. Porque o que acontece? Depois, quando ele acerta o Chidori, ele machuca legal o Gaara. Ele só não acerta mais fundo porque ele não sabia aonde ele tava mirando, porque ele se fez um casulo. Pô, o Gaara recuou, teve pesadelo com o Rock Lee. O Sasuke foi o segundo a fazer ele recuar daquele jeito e, diferente da primeira vez, ele não fez uma armadura tão reforçada contra o Rock Lee igual ele fez contra o Sasuke. O Sasuke penetrou a primeira vez, ele poderia usar mais 2, certo? Possivelmente mais uma, porque o Eu Kakashi... falou que no limite era Exato. 3, tipo, quase morrendo. Exato, porque o terceiro ele poderia morrer. Foi utilizado o Taijutsu para ter a velocidade. Quando você usa o Chidori, é só uma linha reta que você pode cruzar. Ele usando 2 vezes isso, tanto é que ele poderia ter usado a segunda, ele se preparou, porque, pô, o Gaara, ele tomou aquele golpe, ele ficou psicologicamente abalado. Ele tomaria o outro. Não tô- Ele tomaria o outro. Deixa... Porque o que acontece é eles tiram o Gaara às pressas de lá. Eles tiram, porque vai vir o Shukaku, ele vai perder o controle. Mas se fosse numa luta onde o Gaara tivesse que continuar, ele perderia pro Sasuke. O Sasuke, ele já não era mais aquele cara. O Sasuke, Ponto de ele vista analisou. Ele analisou, tipo... Meu, o Kakashi pegou na mão dele e falou, seu inimigo tem isso, 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 isso. Tanto é que o Gaara vem ver o treinamento do Kakashi com o Sasuke. Você entendeu? Se o Gaara não tivesse medo e receio de perder, ele não tinha nem visto isso. Não, mas aí ele vai analisar, pô, o adversário Ó, dele. o Ele ponto- chega e fala, esse adversário é promissor, pode ter algo a me proporcionar, alguma diversão. Não, quero ver o que porque ele tá se fazendo. você fosse ver, o Gaara não fez isso nem com o Rock Lee. Ah, Ele não mas fez isso, ele não estudou inimigo antes, porque ele sempre teve... É o Gaara, básico. né? Ele sempre É o viu os Gaara. outros como inseto, alguém Sim, é. fácil pra E ele morrer. viu o Sasuke como igual. Você entendeu? Mas- Aí quando ele viu o Sasuke, o primeiro desafio, beleza, ele foi lá intimidar, foi tentar fazer alguma coisa. Mas se a luta prosseguisse dali, o Sasuke ganharia do Gaara, mas não ganharia do Shukaku. Deixa, mas assim- deixa eu fazer uma pergunta. O Sasuke não ia conseguir manter a velocidade dele, porque o que ajudou ele no ataque foi a velocidade, que foi até equiparada com o Rock Lee. Do Rock Lee. Com a do Rock Lee. Ele não ia conseguir manter Ele aquela velocidade por muito tempo. Deixa Mas eu- ele treinou o corpo naquela época. Exatamente. Não, ele treinou, mas Não. ele não ia conseguir manter pelo desgaste. São duas do- coisas que eu queria falar. Era sobre esse treino que ele teve, né? Eu vou fazer uma pergunta antes. Sobre esse treino que ele teve e por que o cabelo dele cresceu tanto? Em um mês.
Ele tava na cápsula do tempo. Não. Agora a pergunta séria mesmo. Tá, você considera Gara meio Shukaku e Shukaku? Porque é o seguinte, o Gara, ele demonstrou Nossa, três eu formas. ia abordar isso, ainda bem que você falou. O Gara demonstrou 3 formas, né? O Gara Rock Lee, que literalmente é aquela parte, e o Gara como Shukaku. Ó, vamos lá. Já pra... Mas só pra pegar, antes de você pode concluir. Eu não consigo fazer separação, porque a pergunta que eu fiz é, quem venceria? A gente tá falando de vencer, mas eu gosto de enfatizar que é um duelo até o final, é um duelo até a morte, digamos assim. Sim. Quem venceria? Porque quando a gente fala se num duelo até a morte, a vida do Sasuke estivesse em risco, a gente vai considerar que eles vão dar tudo. Uma vez que o Gara fosse... Sem interrupção, né? Porque a gente sabe que já foi passado por Sasuke que se ele fizesse uso da marca, ele também seria interrompido. Mas vamos supor que não tivesse interrupção. É os dois no mano a mano na condição atual que estava. O Gara com a Biju e o Sasuke com a marca. Os dois, mesmo com o uso da marca, como é que seria esse final? Quem venceria esse confronto? Essa o final seria exatamente como mostrou no anime. O Gara vence. O Gara vence. O Gara vence. Tem todo um período até o Gara ficar metade Gara e metade tudo. O Gara ficou desmaiado. O que acontece? Se fosse por esse quesito, ele já perderia aí. Porque o Sasuke ainda tava lúcido. O Gara ficou desmaiado. É o que eu falei pra você. Até chegar no Shukaku, tem a diferença. O Gara tem as olheiras, não é maquiagem igual a gente achava quando a primeira vez que viu o Gara. Aquilo ali é a olheira dele. Ele não dorme por conta do Shukaku. Se ele dormir, o Shukaku assume na hora. Quando ele tá ferido... A olheira dele, né? Aquele olhar meio assustador. É aquela coisa preta nos olhos. Quando ele tá ferido, ele está entrando no processo de deixar o Shukaku assumir. O Shukaku tá aqui na orelha dele, tipo, vai, você é fraco. Deixa eu. Então, ele vai se transformando. Não é um processo igual do Naruto, de tipo, mano, assume. Você entendeu? Assume de uma vez. O Gara ainda tá numa resistência de tipo, o que tá acontecendo comigo? Tem um terror psicológico, eu falo por conta disso, porque o Gara nunca foi encostado, ele nunca viu o sangue dele, Sim. ele sempre viu dos outros. outros. A primeira vez que ele viu o sangue dele foi quando o Sasuke feriu ele. Exato, por isso que eu falo que o Sasuke ganharia por conta do primeiro impacto. Se fosse uma coisa mais pra frente, tipo, o Gara já tivesse acostumado, ele teria matado o Sasuke tranquilamente, se ele tivesse o psicológico bom. Mas ele foi ferido, ele viu o próprio sangue dele. Ele grita. Ai, que é da hora, pô. Você entendeu? Cara, não, mas peraí, mano. Vamos abordar esse momento aí, cara. Meus olhos encheram de lágrimas, porque essa cena é muito... Coloca todas as cenas assustadoras e sinistras com o Gara envolvido nessa cena só, quando ele vê o próprio sangue e ele grita assustado, falando isso em inglês, cara. Inclusive, eu tenho certeza que o vídeo vai fazer um corte disso aí. Cara, e ele falando dessa cena absurdo, velho. Ele fala. É muito seguido. Mano, os seus olhos enchem de lágrimas, você se arrepia, é muito forte essa quando cena. ele coloca a mão no peito e olha pra mão, fala, esse é meu sangue. Uau, é Você muito entendeu? sinistro, cara. É por isso que eu falo, o Sasuke, por essa falha do Gara, ele ganharia. Porque o psicológico conta muito numa luta. Isso o cara me feriu. Não, Mas ó, ali, ó. Se fosse o Naruto, seria assim. Nesse como ponto, é o Gara, eu concordo com ele. Ele é um cara intocável. Se você pega uma pessoa que é intocável, pô, vamos lá. Vamos colocar um paralelo. Um Tenryubito no One Piece. Como ele se sentiu quando ele tomou um soco do Luffy? Pô, ninguém vai encostar em mim aqui em Shabold. Eu sou um E ele dragão tem essa celestial. confiança 100%, né? Você entendeu? Ele vai lá. Quando ele acha um cara maluco da cabeça o suficiente, sabendo das consequências que tem, pô, na cabeça dele vai falar, o cara encostou em mim. Ele vai ficar em choque. Eu já vi muito isso na vida real, cara. Você entendeu? Eu vi muitos amigos que eram valentões nas escolas mesmo, se comportando com a reação assim de um cara que ficou aterrorizado porque ele batia em todo mundo temia ele. Aí ele foi pressionar um moleque que ele considerava ser um ninguém. Cara, ele deu um soco nesse moleque e jamais, em hipótese alguma, ele esperou que esse moleque fosse revidar. Cara, é bizarro. Esse moleque deu um socaço na cara dele, mano. Não balançou, não deu um flashdown no cara, no moleque. O moleque nem teve um flashdown, cara. O moleque olhou assim e simplesmente travou. Mano, o moleque, se ele tivesse ficado desgovernado, bravo, pelo o porte que tinha, o físico que tinha, ele tinha arrebentado o molequinho. Mas o moleque deu um soco e encarou ele fortemente no olho, assim, ficou com a mão fechada. O moleque travou, mano. Aí ele falou assim,
Ele contando pra mim, mano, eu não acreditei, ele me deu um soco, eu fiquei travado, cara. Eu falei, não acredito que ele me bateu. E daí eu só saí assim, vai, viu? Vai. E saiu e não veio mais nada. Eu falei, não acredito. Aí ele disse que sonhou com o moleque, mano. Não acredito, eu fiquei com medo desse moleque, velho. Pra você Cara, ver, Só que o Gara é todo mundo real. sanguinário, né, mano? A Não, questão, o Gara a é o questão estilo da, dele. É bem, tipo, ele tá falando, tipo, bem Hulk, né? Sim. Quando o Hulk tomou um pau do Thanos, Do Thanos lá, ficou ficava assim, em travado. choque. o Hulk não é... O Hulk não, Só que o o Gara Thanos não e o é... Hulk era desproporcional a força Sim. já, né? Tipo, agora o Gara e o Sasuke. Sasuke Mano, não é que desproporcional. sei, né? essa Não. É o que eu força. vou- mas é o que eu vou falar pra você. Você tirando o Hulk como parâmetro, o Hulk é movido à raiva. O Gara, ele é instintivamente assassino. Ele tem o instinto assassino. Só que, pô, pra um cara que nunca foi encostado, vai muito dele. É. O impacto psicológico conta muito. Você pega a luta do Naruto com o Neji, ele tava altamente confiante porque ele sabia que ele era superior. Só que, como quebrou essa confiança? Com um gancho. Foi um golpe de sorte no momento certo. Entendeu? Depois dali, se o Neji levantasse, ele não ia ter a mesma determinação de alguém que já tá acostumado a perder. É, mas também fisicamente ele tava detonado, Você né? entendeu? Com muita Então, energia. tipo, quando você vê, num resumo, pra resumir, o Sasuke, ele fere no corpo, que não foi letal, E o mental. mas o mental foi, porque quando o Gaara vai encontrar o Naruto lá na frente, ele tá totalmente mentalmente abalado. É. Porque ali já é o Shukaku já na mente dele. E engraçado que ele também passa a respeitar o dia da Fúria, né? Até então, essa história, por exemplo, se a prova Chunin continuasse ali, realmente quem ganharia ali era o Sasuke, né? Porque até então o Gaara desmaia, se a prova desse continuidade a partir do momento que o Sasuke acertou o Chidori e ali eles continuassem, o Gaara entra em surto, ele entrou em surto ali e apagou. Ali ele já ganhou. Aí, no caso, acha ali o que Sasuke ele ganharia ali. Só que como aconteceu o que aconteceu e teve luta mais pra frente, por isso que eu falo que, por exemplo, se fosse pra pegar fora desse contexto, entre o Sasuke e o Gaara vence. Isso é irrelevante, porque a força do Gaara é muito É do superior. Abiju, pô. É muito superior. Não nem é sei. nem questão da biju. A força do Gaara é muito superior, mesmo ele sem usar a biju. A vasta... A vasta leque de poder que ele tem, por exemplo, o Gaara hereditário, metade, varia, né, o na Gaara família metade biju. O Gaara metade biju, porque quem fez o Gaara usar a outra metade da biju foi o Naruto, não foi o Sasuke. O Gaara metade biju, só com um braço da biju, derrotou o Sasuke. O Sasuke usou o Chidori, aí usou pela terceira vez. E falou, Naruto, pega a Sakura e foge, ou então tem que derrotar ele. Eu tenho uma questão aqui pra vocês. Peidou. Traduzindo, peidou e aprendeu. Literalmente, porque até então, depois que acontece esse fato, que aí ele tá no hospital, o Sasuke fica pensando, cara, meu, como é que ele conseguiu? Da onde ele tirou tanto poder? E isso acontece quando eles voltam da aldeia da Onda, que o Sasuke imaginou o Haku. Falou, mano, como é que o Naruto derrotou o Haku? Sendo que eu não derrotei.